do 7º ano. Vamos lá para a nossa revisão, então, de história. Vamos começar falando dos povos antigos que já viviam aqui na América Espanhola, que são os maias, os incas e os astecas. Cada um com a sua curiosidade, cada um com a sua peculiaridade. Então vamos começar a falar sobre os incas. Os incas tinham um líder e esse líder ele era chamado de Sapa Inca. Era ele que coordenava e que cuidava de todo o Império Inca. Esse Sapa Inca, ele desenvolveu o território de uma forma bélica militar muito interessante e que por muito tempo fez com que esse motivo fosse a grande proteção do Império Inca. Esse Império Inca, ele durou mais de 200 anos e chegou a ter mais de 10 milhões de pessoas. Então, ele era um império muito organizado, militarmente preparado, mas com a chegada do europeu, ele acabou perdendo forças pela supremacia bélica da Europa. Os maias, eles viveram o seu apogeu por aproximadamente uns 100 anos. Eles se destacavam pelas cidades-estados independentes que eles tinham, pela uma diversidade cultural incrível e pela uma maneira bem diferente de conviver em sociedade. Eles conviviam em sociedade, tinham uma riquíssima e vasta cultura, porém, cada cidade-estado ela tinha sua forma de governar. Então, eles vão se destacar dessa maneira. Os astecas, extremamente politeístas e até mesmo na guerra era em relação à religiosidade. Eles tinham duas formas de guerra. A guerra da conquista, que eles iriam conquistar povos ou conquistar territórios para aumentar o seu poderio econômico. E eles tinham também a questão da guerra religiosa, que é quando eles pegavam os vencidos, vamos dizer assim, e não judiavam, não tiravam sangue, vamos dizer assim, desses vencidos, porque essas pessoas teriam que estar bem preparadas e bem calmas para irem para o sacrifício, que era a questão religiosa. Então, eles guerreavam para conquistar territórios e eles guerreavam para conseguir pessoas para serem sacrificadas em rituais religiosos. E aí chega o europeu nas Américas. E esse encontro de povos, esse novo mundo, como era chamado, o encontro dos ameríndios com os europeus, ele foi uma troca de surpresas e também de dominação. No início, tanto o europeu ficou surpreso com o indígena, né, o ameríndio, como o ameríndio ficou surpreso com o europeu. Mas depois o europeu passou a dominar esses ameríndios. E aí, com essa dominação, o europeu foi adentrando o território e foi conseguindo criar vice-reinos para que essa administração acontecesse de forma mais centralizada possível para os europeus e não mais preocupados com os nativos aqui das Américas. Os espanhóis da América Espanhola, eles foram um pouquinho mais cruéis, porque eles imporam o cristianismo para os ameríndios e, além disso, o cristianismo destruiu toda aquela cultura religiosa que eles tinham, as estátuas, os templos, ou seja, não respeitaram de maneira alguma. E além do mais, os espanhóis, eles também usavam de todo tipo de atrocidade para poder dominar esses povos. E, na minha concepção, a pior delas foi criar um sistema de castas, onde a estratificação social aumentava cada vez mais, ou seja, selecionar as pessoas em grupos de castas, onde essas pessoas elas eram condenadas a serem escravos ou eram condenadas a serem pobres e condenadas a obedecerem às castas superiores. Na questão do Brasil, dos indígenas, né, dos ameríndios, aqui existiam muitas aldeias, muitas tribos, mas eles seguiam uma linhagem linguística, vamos dizer assim, dos Macro-G e dos Tupis,
que são as duas linguagens indígenas que mais se destacam na América Portuguesa, aqui no Brasil. Então, hoje em dia, muitas pessoas tentam resgatar essa herança dos macro-Gs e também dos tupis. A história dos tupis é bem interessante. Eles guerreavam e esses guerreiros que conseguiam dominar algum povo, alguma outra tribo ou até mesmo os europeus, eles acabavam também realizando sacrifícios humanos com essas pessoas devido à sua religiosidade. E outra coisa interessante dos tupis é que eles eram seminômades, como a caça, a pesca e a coleta ela variava muito de lugar para lugar, então eles faziam as aldeias, eles criavam essas aldeias, mas elas eram temporárias. Conforme a escassez de alimento, eles se mudavam, faziam uma nova aldeia e assim sucessivamente. Então, essas são as curiosidades do Tupi, que é o povo indígena, um dos povos indígenas mais conhecidos do Brasil. O país tupiniquim, até se usa esse termo, né? Já da linhagem macro-G, o interessante, a curiosidade assim, maior que eu vejo, é a questão da crença deles de uma vida após a morte, semelhante à dos egípcios. E aí eles acreditavam que iriam se reencontrar com os parentes numa outra vida, numa outra aldeia. Então eles tentavam manter o máximo possível aquele corpo e aqueles objetos, aqueles adereços, para que, em uma próxima vida, eles tivessem boas condições para fazer um encontro da aldeia em outro plano. Então, independente da América Espanhola, da América Portuguesa, esses ameríndios, eles foram cruelmente sacrificados, dizimados, perseguidos, e até hoje a gente vê resquícios de tudo isso. Eles tentam agora um resgate das suas culturas e uma posse novamente de suas terras, que foram tiradas, que foram abortadas do seu convívio, devido à chegada do homem branco e a essa corrida por terra, esse imperialismo, esse expansionismo. Então, para nossa avaliação, vocês vão ter que estudar esses 3 capítulos, o 7, o 8 e o 9, dúvidas nos plantões do WhatsApp ou no meu privado, em horário comercial, madrugada, não adianta vir me perguntar que eu não vou responder, como alguns já fizeram. E outra, tentam tirar as dúvidas que vocês têm nos plantões, não se acanhem. Eu sei que tem muitos alunos que têm dúvidas e não querem perguntar. Não tem como a professora adivinhar aonde está a dúvida de vocês. Então, a nossa avaliação dessa vez, ela será envolvendo esses povos das Américas, os maias, os incas, os astecas, os indígenas da América Portuguesa. Então nós vamos trabalhar muito em cima desses tipos de povos que foram encontrados aqui pelos europeus. E eu tenho certeza que vai surgir muitas dúvidas. Então não se acanhe, tirem dúvida nos plantões de WhatsApp ou até mesmo no meu privado.